Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um pouquinho do processo das minhas pinturas de aquarela. Então eu começo a fazer o esboço no caderno de esboço, né? E depois eu passo pro caderno de o segundo esboço no caderno de pintura, que daí já fica um pouco melhor assim, sabe, o desenho. E como vocês podem ver, eu gosto de fazer sobrancelha grossa nos desenhos, né? Será por quê, né? Uma reparação histórica, né? No meu histórico, no caso, né? De autoestima, de baixa estima, sabe? Que eu tinha a questão da aparência, enfim. E hoje eu adoro, sabe? Nos desenhos, fazer as pessoas com sobrancelhão e tal, eu adoro. E a aquarela que eu vou utilizar é a aquarela da Art Tools. Então é uma aquarela que eu gosto, porque para quem tá começando, quer transicionar da aquarela, aquelas comuns que a gente tem, né? Tipo linha escolar, assim, essas que são bem baratinhas, né? E você quer ir pra uma um pouquinho melhor, que tem mais pigmentos, que o pigmento é um pouco mais vibrante, corre mais no papel, né? Na água, né? Então, assim, ela já é uma aquarela muito boa, assim, sabe? Então, tô fazendo uma pintura dela aqui no meu caderno que eu tenho de comparação, né? Então, pra ver a diferença das outras marcas. Quando eu tiver mais pinturas nesse caderno, eu quero mostrar assim a diferença de uma marca para outra, né? Enquanto isso, eu vou gravando alguns vídeos aqui pro canal. E sobre a pintura, eu comecei a fazer a pele, né? Fiz aquela camada bem básica, né? Com uma corzinha bem leve, só pra fazer a base mesmo, né? Aí eu fiz aquela bochechinha que eu adoro fazer. E nos desenhos eu dou uma enfatizada, né? Então eu faço um rosinha, às vezes faço um vermelhinho, ou nos tons mais escuros eu faço uma bochechinha um pouco mais marronzinha. E depois aqui eu fui pro cabelo, né? E o cabelo dele na referência é um cabelo branco, né? Branco rosado, assim. Então eu tentei fazer isso no papel, né? Enquanto secava o cabelo, eu fui fazendo a camiseta. Então eu fiz, ela na referência era um marrom, né? Eu sempre gosto de, toda vez que é marrom ou preto, eu gosto de adicionar algumas cores para deixar mais vibrante, né? Então quando é marrom, às vezes eu adiciono um roxo, no caso aqui a paleta, né, inteira vai ser um roxo com, vai ser meio roxo, meio rosa, esse tom assim meio, acho que é bordô, se eu não me engano, né? Lembrando sempre que nas pinturas é bom fazer um teste, né, no papel. Primeiro as cores. Às vezes, quando a gente pega o jeito, a gente vai fazendo tudo na prática mesmo. A gente já vai direto no papel, né? Mas é bom sempre fazer um testezinho de cores, às vezes, pra ver se tu não tá exagerando, né, na quantidade de tinta ou se diluiu direito também. Logo em seguida, eu fui fazendo esse sombreado. Esse sombreado que eu comecei a fazer nele, né? Que é para começar a dar um pouco mais de profundidade. Então, aqui já é a segunda camada do desenho. Lembrando que a aquarela, por ter água, né? Dependendo da marca, também da tinta e tudo mais, você vai pintando e no começo ele fica super escuro, né? Aí tu pensa, meu Deus, dá uma assustadinha, né? Mas depois ele vai diminuindo, assim, ele vai, quando vai secando, o tom vai ficando mais clarinho. Então, às vezes na hora de pintar é bom ter isso em mente, né, de deixar um pouquinho mais escuro, se tá bem diluído na água, né? E depois deixar que ele vai ficar tranquilo, né? Que ele vai depois ficar mais leve, né? Aí eu peguei mais um pouco do tom ali, né, do cabelo, coloquei mais uns tons escuros. Eu vou fazendo tudo muito na intuição, assim, sabe? E, claro, né, eu já pratiquei muito aquarela, né? Então, algumas coisas a gente já é aquela intuição, digamos, de tanto que tu fez, né? Então, assim, aí eu fui fazendo mais sombras no cabelo também, né? Fui deixando ele mais escuro, porque daí é bom a gente fazer essas sombras no cabelo, porque como ele é um cabelo aquele branco meio rosado, né? Pra destacar o rosado no desenho, aquele rosado bem clarinho, tem que fazer mais sombras, né? Então tu vai ver que mais pra frente do desenho também eu vou fazer mais sombras mais forte, que daí destaca a parte branca, né? Do rosado, né? Fiz mais umas camadinhas agora de. Tô indo já pra terceira camada de sombra. E geralmente nas pinturas eu não faço muitas camadas, não. Essa aqui, como eu tava. Eu pintei poucas vezes, né, com essa aquarela, então assim, eu tava
tô ainda me adaptando com ela, né? Então, assim, eu percebi que precisa colocar mais cor, né? Tava com medo, sabe? De fazer muito forte as sombras, e daí eu fui fazendo elas mais clarinhas, né? E foi adicionando várias camadas. Mas geralmente eu coloco uma camada de sombra só, sabe? Porque eu não quero fazer um desenho super realista, né? Eu sempre gosto de deixar ele mais estilizado. Então eu faço uma camada de sombra para poder trazer um pouco de profundidade, e depois eu faço só uns pontos escuros, que é para trazer um contraste no desenho, né? Mas foi ficando bem legal. Eu fui adicionando várias vezes, né? Várias camadas, assim. Que eu fui vendo que conforme ia secando, ele ia. O desenho não, a pintura, eu digo. Ela ia clareando, né? Então eu olhava assim. Tipo assim, ele secava. Aí eu pensava, nossa, tá muito claro. Então eu vou adicionar mais uma camada. Porque eu sempre tento, assim, né? De deixar bem vibrante os desenhos, as minhas pinturas, né? Pra deixar mais lúdico mesmo, sabe? Pra trazer um pouco de vida. E aqui na boca é um exemplo clássico, né? Daquele que eu falei, né? Meu Deus, vai ficar muito forte, né? Eu pensei, né? Então, assim... Mas no final, assim, ele acabou clareando. Depois que ele foi secando, ele foi clareando. A sobrancelha também, a hora que eu fui fazendo, eu pensei, meu Deus, ele vai ficar bem gótico, né? Não sei se é bem esse termo, né? Mas acabou que ficando mais bonito, assim, no final. Porque, como eu falei, ele começa super vibrante, assim, e depois ele vai clareando, sabe? Conforme vai secando. Mesmo assim, eu corrigi um pouco na sobrancelha ali, né? Tirei um pouco do excesso. E depois mais no final, eu só fiz uns fios a mais, né? Logo depois eu fui colocando uns pingadinhos, assim, de tons mais escuros, né? Eu vou fazer agora, depois mais pra frente eu vou fazer mais umas vezes, que é pra deixar um pouco mais profundo o desenho, né? Dar um pouco mais de profundidade. E pra destacar, né? Eu gosto do contraste, sabe, nos desenhos. Então eu queria que destacasse, assim, esse cabelo rosadinho dele. Então coloquei um pouco mais de rosa também pra destacar o rosado. Mas no final eu coloquei um pouquinho de branco em cima, né? Já queria testar também aquele branco dele pra ver se é bom. Acho que eu acabei não gravando, mas eu coloquei mais branco no cabelo também pra testar. E agora vem a parte do fundo. Essa parte eu fui fazendo com muito cuidado. O fundo eu misturei um marrom com um pouco de roxo também, né? Pra ficar um marrom brilhante assim, né? E puxar pro frio. E eu queria que também todas as cores ficassem em harmonia, né? Nessa pintura. Geralmente eu faço umas cores muito loucas, né? Tipo assim, amarelo com cores frias e quentes, assim, em algumas pinturas, né? Mas nessa aqui eu resolvi meio que harmonizar tudo, sabe? Então, queria ver, assim, como que eu poderia fazer com essa aquarela, né? Então, e uma coisa legal, assim, quando eu vou fazendo fundo, né? É que eu adiciono, né, a cor bem molhadinha. E quando eu vejo que tá claro, eu vou colocando mais tons escuros em cima, né? Pra deixar ele mais escuro. Como você viu ali, né? Que foi respingando, né? Mais cores escuras. Pra deixar assim. Até fazendo degradê também no fundo, né? Um degradê natural. E depois que eu pintei a borboleta, né? Que eu tava quase esquecendo. Eu comecei só a fazer aqueles pontinhos bem escuros, assim, que nem eu comentei. Que é só pra dar um contraste, assim, pra não ficar uma cor chapada, sabe? Então eu vou adicionando alguns pontinhos, assim, em alguns lugares. Coloquei mais detalhes também na camiseta, que eu não tinha colocado. Então é a parte do refinamento agora, né? Do desenho. É o momento que eu vou olhando aonde precisa adicionar alguns detalhezinhos aqui, detalhezinhos ali. É como a comida, né? Quando a gente vai cozinhar, né? A gente vai cozinhando e vai adicionando os temperos, né? E vai refinando a comida pra chegar no ponto que a gente gostaria que chegasse, né? Então na pintura também, no final, assim, na parte do acabamento é isso. A gente vai trazendo, assim, esses detalhezinhos e refinando. E é isso. Espero que tenham gostado. Quero lançar mais vídeos assim, né? Sempre o mesmo vídeo eu quero lançar no formato ensinando, como eu tô falando um pouco em cima, né? Mostrando a técnica.
E outro mais contemplativo, só com música mesmo, que é pra quem quer relaxar um pouco, né? Então tá, até mais.